Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. É uma honra ter vocês aqui conosco, é uma alegria muito grande. Para você que está aqui pela primeira vez, gostaria de convidar para você ir assistir os nossos vídeos. O objetivo do nosso canal é trazer conteúdo para crescimento espiritual, fortalecimento da sua fé e explicação das escrituras para um melhor aperfeiçoamento. Amém, queridos? E nós sabemos que Jesus, ele era uma pessoa, quando esteve aqui na terra, de constante oração, né? E pensando nisso, eu dei uma meditada a respeito e eu quero trazer para você um estudo bem legal sobre 5 orações de Jesus e qual a aplicação para a sua vida e para a minha vida. Amém? Como a gente pode pegar essa visão de Jesus e aplicar e orar dessa forma também nas nossas vidas e no nosso relacionamento com Deus. Amém, queridos? Antes da gente dar continuidade, gostaria de te convidar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você pode se inscrever, é gratuito. Você não paga nada e nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Possa curtir, compartilhar. Eu queria te fazer 2 convites. O primeiro para você clicar aqui no link na descrição e fazer parte da nossa comunidade de WhatsApp, na qual nós colocamos vídeos, colocamos estudos, mensagens da palavra de Deus para edificar a sua fé. E aqui também na descrição tem o link no site, que é o nosso site, aonde nele você vai ter acesso a vídeos como esse da palavra de Deus. Você vai ter mensagens da palavra de Deus, devocional, mensagens e estudos sobre teólogos e muitas outras coisas para edificar a sua fé nessa nossa caminhada. Amém, queridos? Então, como eu disse, nós sabemos que Jesus, o tempo que esteve aqui na terra, era de constante oração. No seu relacionamento com Deus, ele buscava muito, ele orava muito. E pensando nisso, eu vou trazer aqui para vocês 5 tipos de orações que Jesus fez, né? E qual a aplicação nas nossas vidas, na nossa caminhada, para cada vez mais termos uma fé madura, desenvolvida e avançar cada vez mais em Cristo Jesus. Amém, queridos? Meus irmãos, o primeiro tipo de oração, ele orou quando as pessoas o rejeitaram. Eu gostaria que você lesse comigo a palavra de Deus que está em Mateus 11, 25 e 26, que diz assim: Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos simples. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Meus amigos, a primeira coisa a se falar é que Jesus, à medida que ele ia falando algumas parábolas, quando algumas pessoas tinham muita resistência e rejeitavam a mensagem, Jesus falava em parábolas e muitos não entendiam. Na verdade, a maioria daqueles que não entendiam eram aqueles que rejeitavam a palavra. E aqui Jesus, agradece, e louva a Deus por isso. O que eu quero que você entenda é que nós também, na nossa vida, nossa caminhada cristã, assim como aconteceu com Jesus, que ele foi rejeitado, nós também seremos rejeitados. Então, o que nós precisamos nas situações de dificuldade, louvar a Deus e confiar em Deus, né? Como eu disse, faz parte da nossa caminhada sermos rejeitados. Mas é interessante que nós possamos orar, pedindo a Deus que não nos deixe desanimar, e orar também por essas pessoas, né?
que possam verdadeiramente conhecer a Cristo e serem tocados pelo Espírito Santo. Então, entenda isso, meus amigos. Ser rejeitado nos tempos que nós estamos vivendo faz parte da caminhada do cristão. Amém? Número 2, ele orou na ressurreição de Lázaro. Leia comigo a palavra de Deus em João 11:41. Tiraram, pois, a pedra de onde o morto jazia. E Jesus, levantando-os, olhou para o céu e disse: Pai, graças eu te dou por me haveres ouvido. Meus amigos, a ressurreição, significa uma pessoa morta, que ressuscitou, assim como o exemplo de Lázaro. E eu quero que você entenda que na vida espiritual é da mesma forma. Aqueles que não têm o Espírito Santo, que não conhecem com Cristo Jesus, precisam ressuscitar. Isso é muito ligado com a parte que Jesus, quando ele fala com Nicodemos, que era necessário nascer de novo. Então, quando a gente aceita o Senhor Jesus, que a gente passa pelas águas, a gente morre para o pecado e nasce para a vida. E meus amigos, aqui Jesus diz claramente nessa oração que ele agradeceu a Deus porque Deus o havia ouvido. Então eu quero que você entenda que nós vivemos numa época que sempre tem pessoas, um familiar, um amigo, que ainda não conhece a Cristo Jesus, mas que você gostaria muito que ele conhecesse. Então aqui cabe a mim e a você orar, pedir a Deus, pedir a Jesus para que possa fazer com que aquela pessoa que está morta em Cristo possa ser ressuscitada, possa ser reavivada. E a gente sabe que Jesus tem poder para isso e precisamos sermos gratos. Sabemos que Deus tem um momento certo, tem um tempo certo para preparar isso. Aqui nessa história nos diz que Jesus demorou 4 dias para chegar até Lázaro e mandar que ele ressuscitasse, porque havia um tempo certo preparado para Deus. Então, da mesma forma, se você tem orado para algum familiar seu, ou para algum marido, cônjuge ou com algum amigo, que você saiba que Deus tem o tempo certo de trabalhar. Então não desanime, não desista, continue crendo, continue orando, que Deus vai fazer e você vai junto louvar, vai agradecer pela essa graça que Jesus vai realizar. Então creia, não desista, continue crendo. Amém, queridos? Número 3. Ele orou como sumo sacerdote pelos seus discípulos. Lê comigo que a palavra de Deus diz em João, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 4. Jesus falou assim: E levantando seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes para fazer. Entenda, meus amigos, que aqui Jesus estava fazendo uma oração pelos seus discípulos, para glorificar o nome de Deus. Ele já sabia que a missão da obra, uma das obras ao qual ele foi chamado, estava próxima a acontecer, e ele intercede pelos seus discípulos como sumo sacerdote. E o grande aprendizado aqui são diversos, mas de acordo com o tema que eu quero trazer para as nossas vidas é que nós também, como pessoas de Deus, precisamos também interceder, orar pelos nossos familiares, orar pela nossa família, orar pelos nossos amigos, e não somente aqueles que ainda não se converteram, mas aqueles também que se converteram e iniciam a caminhada também.
Aqui Jesus estava orando pelos discípulos, porque os discípulos ainda não entendiam muitas coisas. E depois que ele partisse, eles iam começar a jornada deles sem Cristo. Então nós também precisamos orar por aqueles também que se converteram, né? Aqueles que estão iniciando na fé, aqueles que estão mais fracos na fé, para que eles possam ser fortalecidos, possam ser direcionados pelo Espírito Santo. Então assim nós devemos fazer, nós devemos orar pelos mais fracos, pelos necessitados e por aqueles que estão começando a jornada em Cristo Jesus. Amém, queridos? Número 4. Ele orou no jardim no Getsemane. Acompanhe comigo que a palavra de Deus diz em Mateus 26:39. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Queridos, eu quero que você entenda que o significado espiritual de Getsemane, né, tem a ver com prensa, tem a ver com, por exemplo, lá naquele tempo eles faziam prensa de azeite, esmagamento, né, para conseguir, por exemplo, o sufoco de uma fruta. Então tem a ver, no sentido espiritual, com questão que a gente pode dizer assim de opressão, né? E Jesus, quando ele estava naquele momento de Getsemane, ele estava muito angustiado, porque ele sabia tudo aquilo que estava para acontecer. E eu quero que você entenda que nós cristãos também temos momentos, né, de sermos atacados espiritualmente, né, de sermos tentativas de sermos oprimidos, de coisas difíceis nas nossas vidas, né, de situações adversas que acontecem nas nossas vidas. Mas assim como Jesus, ele orou no Getsemane e disse que acontecesse como a vontade que o Pai quer, assim também nós precisamos pedir a proteção de Deus, para que Deus possa fazer a vontade dele na nossa vida, né? A gente pedir que os anjos de Deus possam nos proteger, nos guardar, nos livrar, que tenhamos uma boa mente, uma mente sadia em Cristo Jesus, para passar por essa situação com a mente fortalecida, né? Sabendo que tudo coopera para o nosso bem, né? Nos dá paz de espírito, nos dá paciência, nos dá discernimento para enfrentar os momentos difíceis ao qual nós estejamos passando, para vencer em Cristo Jesus e darmos testemunho para a honra e glória de Deus, meus amigos. Assim como Jesus fez, e assim como aconteceu com Jesus, também pode acontecer nas nossas vidas. Então precisamos entender e refletir sobre isso. Espero que você tenha entendido, em nome de Jesus. Amém, queridos? Número 5. Ele orou pelos seus algozes. Leia comigo que a palavra de Deus diz em Lucas 23:34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Então, meus amigos, aqui Jesus, né, ele ora pelos soldados romanos, né, que repartiram as suas vestes, né, e lançando sortes decidiram com quem iam ficar as suas vestes. E eu quero que você entenda que aqui Jesus ele liberou um perdão. E se a gente for pegar também a história de Estevão, também foi algo de certa forma parecido, porque quando ele começou a ser apedrejado, antes dele ver, né, o próprio Cristo na sua visão, ele disse também: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E o que eu quero te mostrar, né? A gente tem que entender sobre isso. Nós precisamos orar sobre pessoas que nos perseguem. Que a palavra de Deus diz que a nossa batalha não é contra a carne nem o sangue, e sim contra principados e potestades. Então, em alguns momentos da nossa vida, ou pode acontecer conosco, ou podemos presenciar em algum momento, que existem pessoas que às vezes são levantadas para tentar atrapalhar a caminhada e a fé de outras pessoas. E precisamos estar em oração constante por essas pessoas, porque muitas vezes elas estão sendo usadas pelo inimigo porque estão caminhando de forma cega e não conseguem compreender e não ver além da questão
carnal. Então nós precisamos sim estar atentos a essas situações, a essas pessoas, estar orando, intercedendo, pedindo a Deus para que elas possam ser quebrantadas assim como Paulo foi, possam ser tocadas no Espírito Santo, possam ser transformadas, meus amigos. Eu e você não temos direito de julgar as pessoas, de pedir, desejarmos coisas ruins para as pessoas. Não é o propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus é salvar a todos que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então nós, como filhos de Deus, precisamos ter essa mentalidade, esse posicionamento e sabemos orar referente a isso. Amém, queridos? Eu espero que você possa ter entendido sobre essas orações de Jesus, espero que você tenha gostado, espero que tenha edificado a sua vida, que possa abençoar a sua caminhada, espero que você tenha gostado, espero que você possa compartilhar com 2, 3 pessoas que você saiba que pessoas que vão gostar dessa mensagem, nos ajude, porque quando você compartilha, outras pessoas veem o YouTube, entende que esse vídeo é relevante, vai mostrando para mais pessoas, e esse é o objetivo, para que o nome de Deus seja glorificado, pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam convertidas, pessoas possam voltar para os caminhos do Senhor Jesus. Então esse é o objetivo desse canal. Meus amigos, agradeço a você que esteve aqui conosco até o final desse vídeo. Jesus possa te abençoar em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Tamo junto, um forte abraço.